Vamos adentrar sobre esse assunto de tamanha importância para este mês de setembro. E eu faço a pergunta à doutora Gisele, psicóloga e neuropsicóloga. Doutora Gisele, o que é Setembro Amarelo? Como começou e qual a importância de falarmos sobre? O Setembro Amarelo é uma campanha anual de prevenção ao suicídio. Ela é realizada durante o mês de setembro com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância de cuidar da saúde mental, reconhecer sinais de alerta, promover a busca por ajuda quando necessário. Tá? E a campanha ela foi criada pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2003. E no Brasil, só em 2015, hein, pastor? Olha só. Pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, com o apoio de outras entidades e órgãos que são relacionados à saúde mental. O mês de setembro ele foi escolhido, pastor, por conta do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é celebrado todo dia 10 de setembro. O uso da cor amarela tem uma história. Às vezes as pessoas perguntam, né, por que o janeiro é utilizado a cor branca, por que o abril, né, sobre o autismo, a cor azul, e não menos importante, o setembro amarelo, a cor amarelo, outubro a cor rosa, o novembro a cor azul. O setembro ele tem essa cor amarela por causa de um caso emblemático que ocorreu nos Estados Unidos. Esse caso foi em 1994, quando um jovem de 17 anos chamado Mike M., ele cometeu, ele tirou infelizmente a própria vida. Ele havia deixado um bilhete e ele tinha um Mustang, e ele fez uma reconstrução, uma pintura desse Mustang, ano 1968, pintando de amarelo brilhante. Então, essa cor amarela, o laço amarelo, ele ficou conhecido e ficou representando o setembro, de prevenção ao suicídio, por causa dessa história triste, desse jovem, desse adolescente chamado Mike M. Ele deixou um bilhete falando que não era para os pais se sentirem culpados e, em homenagem a ele, rapidamente, os pais fizeram no dia do funeral cartões com laços e fitas amarelas, e no cartão estava escrito assim: se você precisar, busque ajuda. Então, por isso que ficou conhecido como o famoso Setembro Amarelo. Doutora Gisele, qual é o objetivo principal do Setembro Amarelo? Olha, a gente pode mencionar vários objetivos, podemos citar muitas coisas que são principais, mas eu quero colocar aqui apenas algumas, porque senão a gente ia ficar a tarde inteira falando sobre, então aqui, quebra do estigma, porque muita gente ainda tem aquela coisa assim de falar deste assunto, aquela preocupação, um certo tabu, mas vamos falar de outras coisas, Mas não, este assunto é um assunto que nós precisamos falar porque ele é importante sim, tá? Às vezes até um certo preconceito, de falar do assunto. Prevenção. Ao educar as pessoas sobre os sinais de alerta, como tristeza profunda, isolamento, desesperança, entre outros, nós podemos identificar comportamentos de risco mais rapidamente e ajudar alguém que está pensando em tirar a vida. O empoderamento na comunidade, falar sobre isso, sobre a saúde mental, promover ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis em buscar ajuda profissional quando necessário, seja por meio de psicólogos, psiquiatras ou outros profissionais da área da saúde. O apoio emocional. A conversa também envolve sensibilização sobre a importância de ouvir o próximo sem julgamentos. É aquilo que eu sempre bato na tecla. Às vezes a gente ouve uma pessoa falar de alguma coisa,
mas a gente fala assim, poxa, nossa, mas essa pessoa está sofrendo por causa disso, ainda, né, tá nisso, mas é aqueles termos, né, frescura, ai, sai dessa. Mas o meu enfrentamento é diferente do pastor Francis, é diferente do pastor Alex, é diferente de você que está nos ouvindo nessa tarde. Então, nós precisamos entender, então, apoiar sem criticar. E atenção à saúde mental, né? O Setembro Amarelo, ele reforça nessa preocupação e deve ser tratado com seriedade, tanto quanto a saúde física. Muitas pessoas se preocupam, né? Não é errado você frequentar uma academia, você fazer lá a sua caminhada, enfim, incentivar a alimentação, a parte nutricional, né? Comer corretamente, comer bem, mas a saúde mental, ela é complemento, ela faz parte, né, de todo essa situação de uma pessoa que enfrenta alguma situação, e esses são objetivos do Setembro Amarelo, pastor. Bacana, bom entendimento. Hoje, pelo menos, quando se falar relacionada a uma cor, ela tem um fundamento. Ela tem um significado em prol da saúde mental. A minha pergunta agora vai para a doutora Gisele. Doutora Gisele, agora a pergunta é para a doutora Gisele. Então, os ouvintes, né, que de repente têm suas dúvidas, você pode até nos mandar algumas perguntas que você tiver para fazer, nós com certeza iremos anotar, e em outra programação, todos os meses, como já foi falado, cada cor representa um objetivo ali, tem uma questão a par, e nós estaremos de volta aqui. Você pode fazer sua pergunta e nós iremos trazer a resposta no decorrer dos tempos, através do telefone 19 99659 2867. Daqui a pouco, no final da programação, vou pedir até para a doutora Gisele passar os dados, sim, contatos, claro, né, para que a pessoa possa entrar em contato, tirar algumas dúvidas. Doutora Gisele, quais são os principais fatores de risco para o suicídio? Os fatores de risco, pastor, eles podem ser variados e envolvem aspectos biológicos, psicológicos, sociais, ambientais e, acredite, estava até conversando com meu esposo hoje na hora do almoço, vitamina D de dado, tá? Baixa. Tá? Então, a pessoa lá está com uma vitamina D baixa, pode ter riscos aí de depressão, tá bom? E a gente vai falar mais à frente. Embora nem todas as pessoas com esses fatores que eu acabei de mencionar podem tirar a vida, mas pode aumentar a probabilidade tá bom? De alguém desenvolver pensamentos suicidas, ideações e agir sobre eles, tá bom? Então, transtornos mentais, vamos lá, a gente tem vários, tá? Vou falar rapidamente. Transtornos mentais, nós vamos ter a depressão, nós vamos ter transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, nós temos históricos de tentativas anteriores, nós temos pessoas que já podem ter tentado, né, tirar a própria vida e vir a tentar novamente, né, Abuso de substâncias, como uso excessivo de álcool, drogas ou substâncias psicoativas, problemas familiares e de relacionamentos, às vezes os conflitos familiares, rupturas de relacionamentos como separações, divórcios, né, a perda de um ente querido também pode fazer uma pessoa, né, a querer tirar a vida. Alguns gatilhos, né, para sentimentos de desespero e solidão. Abusos infantis, né, pessoas que sofreram abusos ou traumas na infância também podem ser propensas a ideações e pensar, né, e até agir, né, em tirar a vida. Fatores sociais como isolamento social, a falta de apoio de amigos, de uma rede, né, de apoio, comorbidades médicas. Aqui eu quero bem frisar aqui sobre isso, porque quando alguma pessoa ela recebe um diagnóstico que não é muito agradável, né, um diagnóstico médico de algo, né, de uma doença grave, de uma doença crônica, a pessoa com essas doenças, por exemplo, incuráveis, né, em termos, né, porque nós sabemos que Cristo,
ele pode sim realizar milagres, né, na vida de qualquer pessoa. Mas essas doenças, né, doenças neurológicas, entre outras doenças, elas podem fazer com que a pessoa se entregue. Então, na verdade, a pessoa ela pode, né, tentar tirar a sua própria vida quando descobre algo, né, tem um diagnóstico aí ruim, ou a pessoa se entrega. Né, a gente estava até conversando sobre isso, né, com meu esposo, ele vai falar um pouco mais disso também. A pessoa ela se entrega. Então ela sabe, recebeu lá um diagnóstico, ó, você, isso. Aí a pessoa pega e não quer mais comer, não quer mais levantar da cama. Então ela mesma, ela vai se destruindo. Né? Então, idade também, jovens e adolescentes que passam, né, por situações de vulnerabilidade, como enfrenta aí o bullying, o cyberbullying, também podem cometer, né, a ação de tirar a vida, entre outros, pastor. Posso finalizar aqui, né? Colocar uma vírgula, na verdade, não finalizar, porque tem muitas coisas, mas a exposição também ao suicídio pode ser um gatilho. Por exemplo, suicídios, né, na mídia, fatores entre amigos e familiares, exposições, pode dar aquele efeito contágio, né? Eu vi, fulano fez, puxa, então a solução para mim é tirar a vida também. Então a pessoa acaba cometendo ou fazendo, tendo aí várias tentativas de tirar a vida. Isso daí é muito real. Sim. Inclusive, eu percebi há uns tempos que quando ocorre algum suicídio, a mídia não anuncia. Uhum. E me gerou essa curiosidade. Eu falei, será que é por motivos familiares? Também. Mas um dos motivos principais é essa questão, porque sim, é um fato, doutora Gisele, que eu já notei isso. Eu já notei muitas vezes, há muitos anos atrás, teve uma época que aconteceu um suicídio em Pirassununga. Sim, eu lembro. Lembra disso? Lembro, e houve no lago, né? 2 ou 3 em seguida. Foi. Assim, parece que é como você mesmo falou. É o efeito contágio, né, que a gente chama. Que aí vai acontecendo, né? Exato, porque parece assim que a pessoa está com aquela ideia, alguém cometeu, opa, entendeu? A minha solução também é essa, né? Então a pessoa vai tentar também. E uma frase que eu gosto sempre de deixar é que nem toda depressão, uma pessoa que está com depressão, com transtorno mental, sofrendo alguma coisa, vai culminar no suicídio, né? A pessoa tirar a vida. Mas se a gente for analisar toda pessoa que ela tira a vida, ela em algum momento ela está ali sofrendo questões de depressão ou algumas dessas outras questões que eu mencionei agora. Doutora Gisele, qual é o papel da escuta ativa na prevenção do suicídio, segundo a psicologia? Olha, pastor, a escuta ativa, ela desempenha um papel crucial na prevenção do suicídio e na promoção da saúde mental, especialmente no contexto da psicologia. Esse conceito, ele refere-se à habilidade de ouvir atentamente. Então, ouvir o que a outra pessoa está falando é diferente. Com empatia, sem julgamentos, como nós já falamos, proporcionando um ambiente seguro onde essa pessoa vai se sentir compreendida e valorizada. No caso da prevenção do suicídio, essa habilidade se torna ainda mais importante, pois ajuda a identificar sinais de sofrimento emocional profundo e facilitar o acesso à ajuda profissional. Então, a criação, né, como eu disse, de um ambiente seguro e de confiança, a identificação de sinais de alerta, o apoio emocional e validação, a facilitação de um diálogo aberto, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa contar, acolha e não aponte, porque às vezes a maioria das pessoas vai apontar, né? Ah, mas você está assim por causa disso. Até se a gente olhar pela Bíblia, né? Meu esposo está trabalhando mais a questão bíblica, mas existe aquele caso, né, na Bíblia, né, daquele rapaz que estava doente, e aí alguém perguntou assim para Jesus, nossa, mas por que ele está assim? Não era caso de suicídio não, tá, gente? É só para a gente contextualizar aqui. Mas por que ele está assim? Quem pecou? Ele ou os pais?
Não, nem ele, nem os pais. Isso é para a glória de Deus. Então, na verdade, a gente precisa ver e pensar o que essa pessoa está sofrendo. Encaminhamento para ajuda especializada. Cuidado com as pessoas que acham que vão aconselhar, que vão falar, gente, esses casos, eles são de extrema importância, que você procure uma ajuda, né, especializada, um psicólogo, um psiquiatra, que vai te orientar dentro da medicina de forma correta. Por exemplo, eu estava até falando hoje à tarde, se a gente fala da saúde da mulher, por exemplo, o outubro está chegando, né? O outubro rosa, a mulher ela não tem que ir uma vez por ano ao ginecologista, né? O homem não precisa ir uma vez por ano ao urologista, quem usa óculos ao oftalmologista. E por que quando a gente fala de psicólogo e psiquiatra, tem gente que ainda bate na tecla, mas vai orar, entendeu? Tem que orar? Tem que buscar o Senhor? Precisa. Mas, gente, procure ajuda. Às vezes você vai precisar de uma ajuda especializada. E a redução do estigma e fortalecimento do vínculo é você procurar compreender o porquê. Sempre pergunte por que aquela pessoa está com aquela situação. Ninguém sofre porque quer sofrer, né? Masoquista, né? Então, geralmente, a pessoa ela vai sofrer porque aconteceu algo, porque ela vivenciou alguma situação que ocasionou numa tristeza profunda, numa depressão. E a depressão, né, um dia a gente também pode falar sobre isso, ela tem vários níveis. E quando ela está no nível grave, eu não estou dizendo que, como eu disse há pouco, né, não é uma regra que a pessoa vá cometer o suicídio. Mas dependendo do temperamento, da personalidade ou do que a pessoa está vivenciando, isso pode culminar, sim, da pessoa tirar a vida. A próxima pergunta eu vou fazer para a doutora Gisele. Doutora Gisele, como que os psicólogos podem ajudar a reduzir o estigma em torno das doenças mentais durante o Setembro Amarelo? Olha, nós psicólogos podemos informar, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, nessa tarde aqui de quinta-feira, falando sobre este assunto. Acolher e escutar sem julgamento, promover empatia, inclusão e respeito, reforçar que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Às vezes a gente pensa, é sinal de fraqueza. Não, não é sinal de fraqueza não, é sinal de coragem, tá bom? Educação e conscientização pública, então palestras, rodas de conversa, eventos em escolas, empresas, comunidades, igrejas, tá? Eu sinto falta, né, das igrejas abordarem estes temas que são importantes, porque afinal estamos ali com uma comunidade de pessoas, aí de um modo geral, tá? De um modo geral. As escolas, né? Falando em escolas, na próxima semana, no dia 26, sexta-feira, eu estarei ali na escola Osmarina, aqui em Pirassununga, ali na Vila Brasil, falando também sobre o Setembro Amarelo, tá bom? Produção de conteúdo, vídeos, né? Para quem ainda não me segue lá no nosso canal, Espaço Biller, Treinando para Servir, canal no YouTube, eu estou sempre falando, né, pelo menos uma vez por semana, vídeos sobre o Setembro Amarelo, com conteúdos de extrema importância. Então, nos siga lá, tá bom? Também, tá bom? Promoção da saúde mental como bem-estar geral, depoimentos de humanização, a gente conversar, ouvir pessoas que melhoraram, que estão bem. Combate ao uso de linguagem estigmatizante, que são as linguagens estigmatizantes que eu falei há pouco também. Falar que a pessoa tá louca, é doida, é fraca, é frescura, não é, tá, gente? Então, cuidado quando você tenta minimizar o sofrimento, o enfrentamento do outro, porque a outra pessoa, ela não vai ter a mesma reação e o enfrentamento que você. Então, a gente precisa aprender a respeitar e parar com esses termos pejorativos que às vezes acontecem, tá bom? E capacitação de agentes comunitários. Aproveitando, pastor, eu e o meu esposo, nós estamos, né, com vários cursos que nós estamos ministrando, tá? O Espaço Biller Treinando para Servir. Nós temos os cursos João Fé, que é Jornada de Mulheres de Ferro.
Nós temos também o JOLICG, que é Jornada de Liderança Cristã e Gestão Emocional. Você de igreja, você líder, você pastor, você que faz parte aí de uma empresa que queira nos convidar, nós podemos fazer vários debates, vários temas, trabalhar aí liderança, questões de mulheres. Hoje, por exemplo, olha só, bem lembrado, hoje eu vou estar na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá da Vila Santa Fé. Juntamente, a convite da irmã Lucinéia, nós vamos falar sobre guardando o coração nas adversidades. Olha que interessante. Você que puder participar lá conosco, um evento de mulheres, é um culto, na verdade, um evento de mulheres, é um culto que vai ter a participação de mulheres e você pode participar conosco, pastor Rafael, que é o pastor ali, tá bom? E aproveitando também, pastor, eu posso mandar um oizinho aqui? Tem várias pessoas online, pastor, acompanhando. Nós temos a Elisângela Finóquio, nós temos a irmã Geise Bueno, que está ligadíssima conosco. Até a irmã Elisângela disse assim, lindo louvor, glória a Deus, né? Do louvor aí, tente lembrar. Temos a irmã Cirlei Mariana, a irmã Cirlei faz parte ali do nosso coral, lá da Assembleia de Deus, Ministério Belém, maravilhosa. E minha prima, Cristiane Biller, maravilhosa. E ela diz assim, pastor, parabéns pela abordagem deste tema. Com seriedade e competência, procurar ajuda é fundamental. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, querida, obrigada a todos. Deus abençoe grandemente. Eu vou passar para a doutora Gisele, para ela poder falar para a gente, contar essa novidade, né, sobre esse curso que vai ser fornecido de ambos para todo o povo que tiver esse interesse em fazer. Gente, é algo que os nossos cursos, né, do Espaço Biller Treinando para Servir, é algo que surgiu, eu acredito que Deus também projetou no nosso coração, né? Eu sempre tive essa vontade, e aí eu conversei com meu esposo, descobrimos que ele também tinha essa mesma vontade, então Deus reuniu propósitos, né? Então nós estamos felizes, fizemos já a primeira, João Fer, né, que foi a Jornada das Mulheres de Ferro. E aqui, eu vou falar aqui do tema que a gente já trabalhou, tá bom? Eu realizei este curso da Jornada das Mulheres de Ferro, e foi uma bênção. E o primeiro tema que a gente trabalhou foi força e dignidade, alegria diante do futuro, Provérbios 31, 25, que nós fizemos no dia 6 de setembro, agora que passou. E não fique triste, se por acaso você gostaria de ter participado dessa Jornada Mulheres de Ferro, mais para frente a gente vai repetir, porque nós temos esse curso pronto, tá bom? O próximo que vai ser realizado vai ser no dia 18 de outubro, que o tema, olha só que importante, cuidando do corpo, fortalecendo a mente. E nós estamos usando como base Esther, o livro de Esther, capítulo 2, versículo 12, a parte C. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, 18 do 10 de 2025, né, agora do Outubro Rosa. Se você quiser saber mais informações, faça contato comigo, faça contato com meu esposo, tá bom? E também o JOLICG, que é a Jornada de Liderança Cristã e Gestão Emocional, que já temos aí desenvolvido boa parte. Então, você pode fazer contato conosco. E reforçando, né, meu esposo também vai estar falando um pouco mais disso, hoje, a partir das 19h30, eu vou estar ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Vila Santa Fé, né, o presidente, o pastor Moacir, e o dirigente local é o pastor Rafael Ribeiro, juntamente, né, com a sua esposa e também a nossa irmã Lucinéia. E o tema é guardando o coração nas adversidades.
Provérbios capítulo 4, versículo 23. Será um tempo de bênção, tá bom? É um culto, né, com a participação das mulheres, mas qualquer pessoa pode estar participando, tá bom? Você obreiro, você pastor, você que queira ouvir sobre este assunto, participe conosco, né? Ali as irmãs, né, vão estar todas ali, vai ser uma bênção. Um alôzinho aí para Emanuel Machado, que está ao vivaço aqui conosco nesta tarde. O Robert Miguel Santos Terribile também está conosco. E a querida Cirlei, que disse assim, ó, parabéns para vocês nessas chamadas. Muitas vezes, olha só, tem pessoas hoje que não sabem o que fazer. É verdade, né, pastor? E nós, né, pastor Francis, pastor Alex, eu, né, Gisele, estamos com muito amor e carinho ajudando e apoiando. Orações finais, eu quero deixar um versículo também, tá bom? Porque eu sou psicóloga, mas eu sou cristã, tá, gente? Olha só. Então, eu vou deixar aqui, que está no livro de Jó. Eu amo essa palavra. Sempre quando eu falo desse assunto, de Setembro Amarelo, eu gosto de ler este versículo que está no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9, que diz assim, porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Então, enquanto há vida, há esperança para você, né? Procure uma igreja evangélica, procure um pastor, uma oração, e também, se precisar, não é vergonha, tá, gente? Busque ajuda profissional.